O De La Cruz, como a gente já falou algumas vezes, acho que é um cara principalmente interessante por ser um cara muito polivalente, né? O De La Cruz é um meio-campista, mas ele joga do lado partindo para dentro, ele pode jogar por dentro e faz o movimento para o lado, é um cara que ataca muito bem espaço, tem bola parada, tudo. É um jogador muito interessante. Tem uma questão aí, ele teve uma lesão no River, acho que a temporada passada, ele voltou na temporada passada. Desde então, eu não vi ele como aquele grande jogador que ele era antes da lesão. Tanto que aqui antes da lesão era jogador para sair para a Europa. Mas o Scarpa fica balançado quando chegam esses clubes. Então, por exemplo, Flamengo, se eles fizerem uma proposta, o Scarpa vai repensar e o Scarpa ficaria, pela informação que eu tenho, balançado de voltar ao Brasil, repensar totalmente essa ideia de ficar no futebol europeu. Cara, eu acho o Scarpa difícil entrar nesse time do Flamengo. Ele pode jogar do lado esquerdo, por exemplo, fazendo a ponta esquerda e sendo útil, mas a característica do Flamengo é outra. O Scarpa é um jogador muito forte na bola parada, muito bom para o passe longo, mas o Flamengo tem um jogo de circulação de bola que não me parece que seja... Não é que seja ruim contratar o Scarpa, é que é um jogador que não vai jogar o tempo inteiro. Rapaz, vou falar pra você, hein, galera. O pessoal tá preocupado, né? Flamengo aí fechando a contratação do De La Cruz. Está de olho no Gustavo Scarpa, que foi o melhor jogador da temporada de 2022 no Palmeiras, né? Tem aí a situação do Léo Ortiz. Galera, vai ser bem legal esse debate, tá? Tá sensacional. Se eu fosse você, eu não perderia, falando exatamente sobre os reforços do Flamengo, as contratações. Então, ó, não vou dar spoiler aqui não, pra você assistir, né, esse debate até o fim, tá? Só vou pedir você rapidamente, né, pra se inscrever aqui no canal, botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, clica nesse sino pra ativar as notificações e deixa aí o seu like, né, pra ajudar aí no crescimento do trabalho, beleza? Lembrando, né, que todos os canais que vocês vão ver aqui, os créditos estarão aqui na descrição do vídeo, meus amigos, tá? O link estará na descrição do vídeo como forma de crédito pra eles. Vamos lá, solta aí, produção, como é que tá o mercado da bola? O que falaram, né, sobre Gustavo Scarpa e também De La Cruz no Flamengo? Solta aí, produção! Boa, Pedro, trazendo as informações aí do Flamengo neste mercado. De La Cruz, que é nome já mais antigo falado por lá, mais próximo, e também surge o de Scarpa, Renato. Bom, o De La Cruz, como a gente já falou algumas vezes, acho que é um cara principalmente interessante por ser um cara muito polivalente, né? O De La Cruz é um meio-campista, mas ele joga do lado partindo para dentro, ele pode jogar por dentro e faz o movimento para o lado, é um cara que ataca muito bem espaço, tem bola parada, tudo. É um jogador muito interessante. Tem uma questão aí, ele teve uma lesão no River, acho que a temporada passada, ele voltou na temporada passada. Desde então, eu não vi ele como aquele grande jogador que ele era antes da lesão. Tanto que aqui antes da lesão era jogador para sair para a Europa. O negócio dele, o papo era de pegar ligas importantes da Europa. Tá recuperado, tá bem, eu acho que ele retomou sim, ele tem jogado bons minutos, tem conseguido se manter com regularidade, mas é um jogador que pode acrescentar bastante no elenco para dar essa rotação, né? O Flamengo precisa de jogadores para rodar mais o elenco. O caso do Scarpa também faz sentido porque ouvir dizer que o Tite quer um cara para jogar pela direita. E aí ele tem o Luiz Araújo ali, o Everton Ribeiro ainda está numa situação ainda para se definir, e o Scarpa seria o cara mais Everton Ribeiro. Diferente do Luiz Araújo, é um cara que joga na mesma posição, só que te dá maior profundidade. O Luiz Araújo é mais ponta, é mais atacante, é mais agudo. O Scarpa é um cara que joga pro lado, mas tem uma característica mais de meia. Outro cara com uma bola parada muito forte também, vai ser utilizado nesse sentido. Vamos ver se o Flamengo consegue, pelo menos um dos dois aí. O De La Cruz vai uma grana legal, e o Scarpa é o caso do jogador que saiu e ainda não encaixou lá fora. Então talvez essa vinda dele, ver como é que ele tá de cabeça, né? Que ele tomou um negócio aí, um calote, um negócio meio complicado, acho que isso atrapalhou bastante ele. E essa história do Flamengo, se vier proposta do Flamengo pro Scarpa, o Scarpa vai balançar e pode voltar ao Brasil, tá? Rapaz, seria um enorme reforço. Enorme não é a palavra certa, mas um baita reforço. E acho que para qualquer clube brasileiro, né? A gente vem falando aqui do Atlético Mineiro. A gente conversou, inclusive, recentemente com o presidente reeleito do Inter, o Alessandro Barcelos, e abordamos sobre o Scarpa.
Ele falou que é um jogador muito bom, mas que não depende só do Inter, que é uma questão de vários fatores. Se for para o Flamengo, seria um gigantesco reforço, pelo menos na minha visão. O chat já está online, Ricardo com a gente, Francisco, o Cláudio Vasconcelos sempre conosco, Brunella, Leonardo Teixeira, o Guilherme Afonso também conosco por aqui. Fiquem à vontade para participar conosco, deixar o seu like, se inscrever no canal aqui do All Sport. Vamos começar com essa, né? Porque acho que é uma informação importantíssima e novidade, inclusive, para o torcedor do Flamengo. Qual que é a situação do Scarpa e como que o Flamengo entra nessa jogada, Hernan? Bom, a questão não é novidade, né? O Scarpa na mira do Flamengo. Lembrando que na última janela houve uma proposta do Flamengo para o Scarpa voltar e o Scarpa optou por ficar, né? Até então ele estava no Nottingham Forest e seria o início da temporada no futebol europeu. E aí depois teve toda aquela mudança de cenário, o Scarpa acabou indo pro Olympiacos, não fazia mais parte dos planos ali do Nottingham Forest, permaneceu na Europa, mesmo com a oferta do Atlético Mineiro recente, o interesse do Internacional, o Scarpa ainda estava, né, convencido de que deveria apostar no futebol europeu. Lembrando que o Olympiacos trocou de treinador, um novo momento e tudo mais. Entra o Flamengo na jogada, e eu digo para vocês que o Atlético Mineiro não desistiu, né? O Bruno Andrade tem escrito isso, tem colocado na nossa coluna aqui no Mercado da Bola do interesse ainda vivo do Atlético Mineiro. E de fato, Atlético e Flamengo hoje, não vou dizer que tem uma disputa entre os clubes pelo Scarpa, mas o Scarpa fica balançado quando chegam esses clubes. Então, por exemplo, Flamengo, se eles fizerem uma proposta, o Scarpa vai repensar e o Scarpa ficaria, pela informação que eu tenho, balançado de voltar ao Brasil, repensar totalmente essa ideia de ficar no futebol europeu e apostar no Flamengo, num grande que vai ter um grande investimento, que tem um grande treinador, o Tite, e a mesma coisa serve para o Atlético Mineiro, porque de fato quando o Atlético foi para cima do Scarpa, o Scarpa chegou a ter dúvida, né? Então o Rodrigo Caetano, que permanece na diretoria executiva do Atlético Mineiro, tenta constantemente, está sempre ali falando, olha Scarpa, estamos aqui, tem um projeto pro Atlético assim e tudo mais. Então assim, a entrada do Flamengo, já esse desejo antigo do Atlético Mineiro, podem fazer o Scarpa mudar de ideia e quem sabe pintar no futebol brasileiro já nessa janela. Aí a pergunta que me vem à cabeça, que imagino que o palmeirense também se faça, PVC, bom, vendo o Flamengo, que é o concorrente principal, pelo menos em termos de investimento não, mas dos últimos títulos disputados, quase que os dois têm sido os que mais disputam nas últimas temporadas. O Palmeiras, percebendo esse movimento que o Flamengo pode fazer pelo Scarpa, será que não acende uma luzinha ali? Opa, será que não é hora da gente entrar na jogada também? O Palmeiras foi atrás do Scarpa na metade do ano, disse para ele que estava de portas abertas, que se ele quisesse voltar do Nottingham Forest para o Brasil, voltava. Ele preferiu ir para o Olympiacos. É a vontade do jogador, é a vontade do jogador. O Palmeiras não vai fazer esse movimento pelo Scarpa. Então, o Palmeiras entende que tem que reforçar seu elenco. Tem uma temporada que é muito perigosa para todos os grandes clubes por causa da Copa América. Então, você ter um jogador como Scarpa que não vai para a seleção, provavelmente não vai jogar a Copa América, é muito bom. Porque você pode perder o Veiga para a Copa América, mas se você tiver o Scarpa substitui. É o pensamento do Cauli também, mas o Palmeiras não vai atrás do Scarpa. Quem está atrás do Scarpa? O Atlético, o Internacional. Eu não entrei agora a informação do Flamengo. O Flamengo tem uma prioridade que é resolver a situação do De La Cruz. E a partir daí, o Flamengo não vai gastar um dinheiro que não tenha, mas vai montar um time mais com elenco reforçado em relação a este ano, até porque neste ano o Flamengo não ganhou nada e no ano que vem tem eleição. O Palmeiras não vai atrás do Scarpa. E o mercado não vai ser fácil, como a gente está vendo no episódio Cauli, que daqui a pouco a gente detalha. Exatamente, inclusive no nosso chat já tem pergunta a respeito disso aqui, de torcedores na dúvida sobre o Wellington tá falando, mesmo com essa pedida feita pelo Bahia, acredito que o negócio pelo Cauli pode acontecer, a gente detalha aqui na sequência essa situação. Mas do ponto de vista assim, financeiro, Hernan, é uma contratação possível para um Flamengo que tem uma grana importante, a gente já noticiou na coluna e blog Mercado da Bola sobre
Flamengo ter cerca de 200 milhões para contratar reforços. O De La Cruz deve ser o maior investimento, pelo que a gente está vendo, em relação ao River Plate, porque é um jogador caro e o River quer a multa. Dinheiro, nesse caso, não seria problema para o Flamengo, se for de fato para cima com tudo do Scarpa? Como é que você vê essa situação financeiramente? É uma questão matemática, né? O Atlético, por mais que o Atlético negue e o próprio Scarpa, mas assim, a informação que eu tenho é que a proposta, ou pelo menos nas conversas, a sinalização do Atlético foi algo em torno de 4,5, 4,8 de euros pelo Scarpa, se a negociação avançasse. Eu recebi, depois que eu publiquei na coluna Mercado da Bola esses números, uma pessoa do Atlético entrou em contato comigo e falou assim, olha, não houve a oferta papel timbrado, mas nas conversas, nas negociações que até então estavam caminhando bem, me garante essa pessoa do Atlético que o valor oferecido ao Scarpa foi menor do que isso e tinha uma questão de uma porcentagem. Então, assim, se o Flamengo quiser fazer uma proposta para o Scarpa, vai ter que ser algo em torno desse valor, 4 a 5 milhões de euros. E aí muita gente questiona, será que vale a pena pagar esse valor num jogador de 30 anos? Só que o Scarpa, lembrando, foi o melhor jogador do futebol brasileiro em 2022 pelo Palmeiras, e é um jogador que, para técnico que gosta de polivalência, e o Tite gosta de jogadores com essa característica, o Scarpa te entrega pelo menos 3 posições. É uma questão de análise. E aí quando você tem uma entrada no negócio de novo, ou uma sondagem de um Flamengo, é porque há interesse no jogador por isso. Aproveitando que o Hernan deu gancho do ponto de vista tático PVC, se, claro, num futuro o Flamengo negociar, conversar, fizer proposta, contratar o Scarpa, você vê espaço aonde nele para esse time do Flamengo? Cara, eu acho o Scarpa difícil entrar nesse time do Flamengo. Ele pode jogar do lado esquerdo, por exemplo, fazendo a ponta esquerda e sendo útil, mas a característica do Flamengo é outra. O Scarpa é um jogador muito forte na bola parada, muito bom para o passe longo, mas o Flamengo tem um jogo de circulação de bola que não me parece que seja... Não é que seja ruim contratar o Scarpa, é que é um jogador que não vai jogar o tempo inteiro. Você vai adaptar segundo homem de meio campo na função do Gerson? Não vai também. Então, às vezes você contrata jogadores demais e monta um elenco que tem... gente que não vai jogar. Então, eu não sei, eu posso, o tempo pode me desmentir completamente, mas eu tenho a impressão de que se o Scarpa chegar o De La Cruz, o Scarpa vai jogar pouco no Flamengo. E aí é um investimento que é importante para você não ter um jogador desse atuando de forma mais frequente. No caso do Scarpa, ele foi protagonista do Palmeiras nesses últimos anos, desde que saiu. A ver, então, como é que vai ficar essa situação, porque se ele vier para qualquer clube brasileiro, seja o Atlético, seja o Inter, seja o Flamengo, ou o Palmeiras, se ali na frente, de repente, mudar de ideia, seria uma baita contratação. O chat fique à vontade para opinar a respeito. Meus amigos, tá aí, né? Gustavo Scarpa, De La Cruz, Léo Ortiz e tem mais, hein? Tem as laterais, que o Flamengo tá de olho, tem a situação aí da volância também. Então, assim, muitos jogadores ainda, né, podendo pintar nesse time do Flamengo para a temporada de 2024, meus amigos. A ver, né? A ver o que vai acontecer, né? E eu, sinceramente, tô me animando, né? Tô começando a me animar aí, porque são nomes de peso, né? São jogadores aí que, com certeza, se pintar no Flamengo, né? Viria pra desequilibrar, pra deixar o Flamengo aí em outro patamar. Beleza, meus amigos? Então, daqui a pouquinho estou subindo mais um conteúdo aqui pra vocês. Faz o seguinte, já se inscreve aqui embaixo no botãozinho escrito inscreva-se. Clica aí também, né, no sininho pra ativar as notificações e deixe o seu like, meus amigos. Tamo junto, até daqui a pouco, né? Então, vou nessa. Fui!